Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu aluno do projeto Rumo à Posse, a mentoria da aprovação. Professor Ismael Barbosa aqui para mais uma aula de legislação pedagógica. Hoje uma das leis que eu mais gosto, né, que é a nossa lei 13.005 de 2014, o Plano Nacional de Educação, o PNE. Uma lei que traz, né, pessoal, todas as diretrizes, metas e estratégias para o desenvolvimento da educação nacional. Beleza? Esse material já está no Drive, nós temos a lei em PDF, que também está lá, e a gente vai agora entender o que é o PNE, beleza? O PNE, pessoal, ele é dividido em artigos, primeiramente, né? São 14 artigos, a gente vai ter aqui 14 artigos, a gente vai ler tudo hoje, viu, pessoal? Essa é uma aula bem grande, é uma aula de mais de uma hora, a gente vai fazer todo o PNE hoje, a parte dos artigos. O PNE também tem 10 diretrizes, que caem demais em provas, viu, pessoal? Diretrizes. E dos 20 metas também cai muito em prova, 20 metas, e 254 estratégia. Te vira, né? 250. Galera, eu tô com dislexia, só pode. Vamos lá. 254. Vamos lá, foi 245, 254 estratégias. Galera, é muita coisa, mas você consegue ler um por uma, vale a pena a leitura, pessoal. Tranquilo? Vamos começar? Artigo 1º, vem comigo. Lembrando, canetinha na mão, lápis, anota aí as informações. Vamos lá. Título 1º das disposições preliminares do nosso PNE. Vem comigo. Olha aqui, gente, ó. Já vi questão de concurso cobrar isso aqui. Aquelas banquinhas mais simples, eles cobram esse tipo de assunto aqui do artigo 1º. Vamos lá. Artigo 1º da nossa lei, né? Ele fala o seguinte: é aprovado, né, o Plano Nacional de Educação, PNE, com vigência, ou seja, ele vai valer duração por 10 anos, né? Decenal que a gente fala. O PNR, gente, ele já é previsto lá na Constituição Federal, no artigo 214. Se você assistiu a nossa aula da CF 88, né? No capítulo da Educação, eu falo lá a respeito do PNE, lá no artigo 214, que ele vem lá da Constituição Federal. Então, aqui, ó, é aprovado aqui no artigo 1º o Plano Nacional de Educação, com a vigência de 10 anos. Então, essa aqui é uma lei de 2014, e ele vai valer até 2024. Já venceu. Hoje, no dia 2 de março de 2026, ele não vale mais. Mas a lei, o governo federal prorrogou o PNE até 31 de dezembro de 2025. Por isso que a gente ainda estuda o PNE antigo, porque ainda não tem um PNE novo a partir de 2026, ainda não tem. Vai, talvez, no futuro próximo saia um novo PNE. Beleza? A contar da publicação dessa lei, na forma do anexo, como visto o cumprimento do disposto no artigo 214 da Constituição Federal. Então, artigo 1º, só para dizer quanto tempo dura esse PNE, porque, gente, 10 anos é um bom tempo para se desenvolver a educação, né? Bater as metas, estratégias que o governo federal, né, junto com os entes da federação, querem atingir. Lógico, o objetivo aqui, gente, é desenvolver a educação nacional. Vamos lá. E aí, aqui eu peguei aqui o texto lá da Constituição Federal, olha aqui, ó, bora ler aqui, ó. Artigo 214, bem bacana. A lei estabelecerá, né, o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, deve ser o quê? 10 anos. Qual é o objetivo do PNE? O objetivo, gente, ó, de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Com quem? Com os entes da federação. A União vai ajudar os estados ajudam o município ajuda a União, entendeu? Em regime de colaboração entre os entes federativos. A gente viu lá na LDB, lá na Constituição Federal, né? E definir o quê, gente? Ó, diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino, gente. Ó, esse aqui é o grande objetivo do PNE. Manter o desenvolvimento, né? Como assim, professor? Dando renda, com suplementação financeira, né? Recursos, metas para ser atingida. Bora atingir o melhor nível do INDEB, vamos melhorar o material escolar. Então, tudo isso são estratégias para melhorar a educação, e o PNE é para isso. Então, assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, que a gente viu lá na aula da LDB, né, pessoal? Nível 1, educação básica, nível 2, superior. Vimos também as etapas, né? Educação infantil, fundamental e médio,
e as modalidades, né, gente, do ensino, educação especial, dos jovens e adultos, educação inclusiva, educação do campo, indígena, quilombola, diversas formas de modalidade de ensino. Por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federativas que conduzam lá. Esse aqui é o texto da Constituição Federal. Olha como esse texto aqui é bacana, né? Traz muita informação a respeito do nosso querido PNE. Então, beleza? Vamos para frente. Vamos lá. E aí, gente, chegamos na parte mais cobrada dos concursos. Gente, anota aí, ó, artigo 2º do PNE, as 10 diretrizes, gente, ó. Gente, cuidado aqui, viu, ó. Diretrizes. Isso aqui é ouro, viu, gente? E cuidado. É aqui que eu vou parar um pouquinho para dar uma dica de concurseiro. O PNE, pessoal, ele não vai puxar para um lado da educação, ou seja, ele não vai beneficiar um segmento da educação. Aqui na diretriz. O foco dele é a educação nacional em geral. Como assim, professor? Um exemplo, ó. Eu vou falar assim, ó. Melhorar a educação só. Eu não vou melhorar a educação básica e esquecer a superior. Entendeu? Eu não vou melhorar a infantil e esquecer o médio fundamental. Não. O PNE, aqui nas diretrizes, ele trabalha o contexto geral. Melhorar a educação geral. Entendeu? Melhorar o atendimento à educação. Qual, pessoal? Qual segmento? Todos, pessoal. Entendeu? Não importa se é infantil ou é superior. Aqui o objetivo aqui é desenvolver a educação como um todo. Então fica ligado aqui nas dicas, aqui nas pegadinhas, ó. Vamos lá, ó. Artigo 2º. São diretrizes do PNE. Primeiro, pessoal, erradicação do analfabetismo. Isso aqui é muito importante, né, gente? A gente viu lá na LDB, né, da leitura, da escrita, do cálculo, como forma de desenvolver a educação nacional. Então, combater, né, o analfabetismo é uma das diretrizes mais importantes da educação nacional. Então, anota aí, gente, porque a banca vai no texto da lei, né? Nós sabemos que a leitura e a escrita lá nas séries iniciais, né, é muito importante. Lá na BNCC, ele fala até no 2º ano tem que já saber ler. Aqui no PNE, ele vai até o 3º ano, ele vai um pouquinho mais depois, porque o PNE é de 2014. Já a BNCC, ela é de 2017, 2018. Então ele pensou assim, opa, bora ensinar o menino a ler até no 2º ano. Aqui no PNE, ele bota até o 3º ano, mas tudo bem, entendeu? Mas fica ligado com essas pegadinhas aí, ó. E lógico, combater mesmo o analfabetismo, acabar mesmo para que todo mundo tenha a sua leitura em dia, certinho, beleza? Segundo inciso aqui, ó, do artigo 2º, universalização do atendimento escolar. Quer dizer o quê? Para que todas as pessoas tenham acesso à educação, né? Desde a educação infantil, fundamental, médio, superior, né? Não importa se tu é ribeirinho, se tu é da cidade, se tu é do Nordeste, do Sul, né? Todos têm que ter o mesmo atendimento, né? Com igualdade e equidade. Tranquilo, gente? Então, olha como isso é importante. A universalização, né? Contexto geral. Ninguém vai ficar de fora do atendimento escolar. Tranquilo? É bem simples de entender, mas é muito importante. Vamos para frente? Vamos lá, gente. Ó, vai anotando aí. Continuando aqui no artigo 2º, ó. Terceira diretriz. Superação das desigualdades educacionais, né, gente? Com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, né? A gente sabe que a gente não consegue combater a desigualdade social. Isso é impossível, né? Até na Constituição Federal, isso aí falando que não tem como. Mas a gente pode superar essa desigualdade. Como, professor? Garantindo o acesso igual a todos. Né? Numa sociedade onde todo mundo tem o mesmo acesso à educação, a gente vai conseguir superar essa desigualdade. O mesmo material didático, o mesmo ensino, né? O mesmo currículo. Isso é muito importante. Né? E, lógico, isso vai promover a cidadania, né? O respeito, a cidadania entre as pessoas, e, lógico, combater, acabar com todas as formas de discriminação. E aí, um dos mais importantes também, né, gente, aqui no 4, fala o seguinte: melhoria da qualidade da educação, né, gente? Aí a gente fica observando se nesses 10 anos do PNE, se realmente a educação ela deu esse grande passo, né? Se realmente melhorou mesmo na prática. Que na lei está aqui, ó, né? Uma diretriz é melhorar a educação. Nós tenta, né? Nós como educadores, todo dia em sala de aula,
querendo motivar os alunos, querendo fazer um bom trabalho, né? Mas aqui a própria lei também traz, né? Que é uma diretriz, um dos objetivos do PNE é melhorar a qualidade da educação. Tá melhorando, só devagarzinho estamos chegando lá. Beleza? Vamos para frente. Cuidado, pessoal. Falar bem que é uma coisa aqui também. Olha aqui, ó. Melhoria da qualidade da educação. Por acaso eu falei educação básica, educação superior, entendeu? A banca vai fazer isso. Ela vai colocar um pedacinho de coisa aí onde não tem. Aí tu pode ler rápido e se confundir. Melhoria da qualidade da educação. Pronto. Aqui eu tô falando no contexto geral. Tá pegando todo mundo aí, ó. Todos os níveis, etapas e modalidades. Eu não estou especificando o segmento da educação. Então, a gente fica atento, viu? Porque a banca vai botar uma coisinha aqui, ó. Melhoria da qualidade da educação superior. Aí já errou. Entendeu? Cuidado. Vamos lá. Artigo 2º, parágrafo 5º. Vamos lá, pessoal. Diretriz do PNE. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais que se fundamentam a sociedade. Lembra, pessoal? Lá do artigo 205 da Constituição Federal, né, pessoal? A educação é direito de todos, dever do Estado, da família, promovida e incentivada com o apoio da sociedade, visando o quê? Desenvolvimento do educando, né? Exercício para a cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, aqui, de novo, né, a própria legislação traz, de novo, a importância da formação para o trabalho, né, para tu trabalhar, ter uma profissão, gerar renda, comprar, vender, construir família, fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Tá aqui, ó, formação para o trabalho e para a cidadania, né? Você viver em sociedade, né? Respeitando o próximo, as leis, as regras. Isso é desenvolver a pessoa, né? E lógico, né? Nos valores morais e éticos, né? Que se fundamentam a sociedade. Lembrando que a ética é imutável e a moral muda, né, pessoal? Na nossa aula de ética você vai lembrar disso aí. Né? Os costumes, que é a moral, mudam, a ética, ela é universal. Certinho? Anota isso aqui, gente, ó. Vamos para frente. Vamos lá. 6 e 7, vamos lá. Promoção do princípio da gestão democrática. Gente, de novo, vou falar aqui para vocês de novo. Gestão democrática só acontece na educação pública, pessoal, né? A banca vai colocar a educação pública e privada. E aí você não vai cair nessa pegadinha, não. Gestão democrática, o princípio da gestão democrática, que é que toda a comunidade escolar pode participar da tomada de decisões da escola, do ambiente, né, pessoal? A própria lei, a legislação educacional, só traz na educação pública. Se é privado, aí já é outra situação. Tranquilo? Cuidado. Gestão democrática é só na educação pública. 7. Promoção humanista, científica, cultural e tecnológica do país, né, pessoal? Lógico que a gente tem que promover, né, a ciência na educação, a cultura, a tecnologia, né, e o aspecto humanístico também, né, com nossos alunos dentro de todos os ambientes educacionais. Lógico que isso aqui também estaria aqui no nosso PNE. Perfeito, né? Então anota aí, tira print, vamos para frente. Vem comigo. Vamos lá. Artigo 2º, continuando da diretriz do PNE, tá acabando, pessoal, são 10, decora isso. 8º, fala o seguinte: estabelecimento de metas de aplicação de recursos em educação, com promoção do produto interno bruto, pessoal, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Quer dizer o quê? Que a gente vai pegar parte do PIB, né, que é todo o que o país produz, né, e a gente pegar esse recurso do PIB para investir na educação. A gente viu lá na aula da Constituição Federal que os municípios e os estados, eles doam até 20% dos impostos, né, e a União entra com 18%. Então, assim, dinheiro tem, cara. Dinheiro tem e muito para desenvolver a educação, né? Então, aqui a própria PNE já fala que pegar, né, um valor proporcional ao PIB para investir na educação, né? Para assegurar o quê? Os atendimentos, necessidades de expansão do padrão de qualidade da educação e, lógico, a equidade. Tranquilo? Beleza, né, gente? Então, bacana esse aqui. Muito legal. Vamos para frente. E aí, chegamos aqui no fim do artigo 2º, né, gente?
Vamos lá. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, né? Que eu queria que sempre acontecesse na nossa vida. Valorização dos profissionais da educação. Como que isso acontece, pessoal? Por meio de planos de carreira, salários dignos, um ambiente educacional de qualidade, um ambiente seguro, onde o aluno e o professor possam interagir. Então, o PNE também traz, mais uma vez, né, essa diretriz, né? Valorizar o profissional da educação. A gente viu lá como princípio, né? Lá na LDB e na Constituição Federal. E aqui ele traz como diretriz que tem que valorizar os profissionais da educação. Lembrando que ele não especificou qual segmento, gente, ó. Profissionais da educação. Não é superior, não é básica, é todos, em geral. Então, uma coisinha de nada a banca te pega. Cuidado, viu? Vamos lá. Questão, vamos lá, inciso 10. Promoção dos princípios do respeito dos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Tranquilo? Aí, né, lógico, tem que ter respeito, né, pessoal, pelos direitos humanos, respeitar as pessoas na sua diversidade, ainda mais o Brasil, né, que é um país multicultural, né, diferentes raças, diferentes tipos de pessoas, etnias e costumes, né, e lógico, respeitar também a sustentabilidade, né, pessoal, socioambiental. Educação ambiental também é muito importante, né, ela é uma disciplina, né, que deve ser articulada com as demais, né, não é disciplina, desculpa, mas deve ser ensinada de maneira articulado com as demais. Tranquilo? E aí, gostaram do artigo 10º? Bora fazer uma questão? Se garante? Vou fazer uma questãozinha aqui de concurso. Olha aqui, ó. Vamos lá, página 62. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos lá, aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem é de Marabá vai lembrar, ó. Marabá 2019, ó, Banca Fadesp, professor licenciado em Pedagogia, Prefeitura de Marabá, 2019. Olha como isso cai em prova, gente, ó. Olha que interessante isso, ó. Vamos lá. Questão 1. Vem comigo. A Camila perguntou aqui o seguinte, vê aqui. Ela perguntou assim, o PNE também rege a educação privada ou abrange somente a educação pública? Não, o PNE, ele não é uma lei normativa, igual a BNCC. A BNCC que rege a educação pública e privada. O PNE é apenas uma lei para desenvolver a educação nacional. Entendeu, Camila? Vamos lá. Ó, entre as diretrizes estabelecidas no PNE está qual? Aí vamos lá, gente. Ó, lê aí, ó. Letra A. Melhoria da qualidade da educação básica. Letra B. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública e privada. Letra C. Valorização dos profissionais da educação superior. E letra D. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. E aí, gente? Você aqui do ao vivo comigo aqui na live, qual é o gabarito, gente? Letra A, B, C ou D? Vamos lá, 5 segundos aí, gente. Vamos lá. E liga o microfone, não fala, só escreve no chat, pessoal. Cuidado, não atrapalha a aula do coleguinha. Vamos lá, gente, bora fazer aqui nossa análise. Por que a letra A tá errada, gente? Ó, melhoria da qualidade da educação. Até aqui tá certo, não tá? Não tem especificando a básica. E se tu botar aqui a básica, tu tá excluindo a superior. Não é diretrizes do PNE. Só até aqui. Vamos lá de novo, letra B. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. A privada, pessoal, aí já é outra coisa. Não tem a ver com o PNE. Tá errada a letra B. Letra C, vamos lá. Valorização dos profissionais da educação. Até aqui tá correto, ó. Não entra superior. Porque aí tu tá valorizando só quem tem doutorado e o pessoal da educação básica, né? Eu sou o cara, eu. Lembrando que o que eu falo aqui não é lei, pessoal. Eu sou a favor de valorizar mais a educação básica do que a superior. Valorizar mais a educação infantil do que a base, pessoal. Tipo assim, tem que dar o suporte para a educação infantil, porque eles são a base do começo da carreira escolar. Tem que valorizar bastante esse pessoal aí, os pedagogos lá, beleza? Lógico, também tem que tratar todo mundo por igual, né? Lógico que ninguém é melhor do que ninguém, só que o investimento tinha que ser mais aqui na base, porque é a base, né? Eu sou assim, eu defendo a base.
né? Mas tranquilo. E aí, lógico, o gabarito, pessoal, por eliminação, só pode ser a letra D, né, gente? Ó, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Gabarito, letra D. Eu lembro que muitas pessoas nesse concurso errou essa questão. Por besteira, né? Leu rápido. Como eu falo, pessoal, quando for estudar legislação e for uma lei, gente, não lê só uma vez, leia várias e várias vezes. Porque são leis que se repetem no mundo dos concursos. Entendeu? A LDB sempre vai cair, o ECA sempre vai cair no concurso, a BNCC, o PNE, as diretrizes. Então, assim, leiam. Quanto mais tu lê, mais conhecimento tu adquire. E aí tu não erra nunca mais uma questão dessa no concurso público. Tranquilo? Vamos para frente? Vamos lá, vamos continuar aqui, gente. Ó, voltando lá para a página que a gente estava estudando. Acho que era a página, deixa eu ver aqui, 12. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos lá. Sim, vamos lá. E agora que terminou o artigo 2º, vamos para o artigo 3º. Vamos lá, ó. Agora é rápido, pessoal. Agora é bem tranquilo. Tem uns artigos que é mais importante, tem uns que é só informação, a gente vai passar para frente. Vem comigo. As metas previstas no anexo dessa lei serão cumpridas no prazo de vigência desse PNE. Depois dos 14 artigos, vai ter um anexo com as 20 metas que devem ser cumpridas, pessoal. Vai ter uma aula só das metas. Hoje a gente vai, na aula de hoje, a gente vai até o artigo 14. Aí depois vai ter a aula das metas, que são 20 metas, a gente vai falar uma por uma. Então, o artigo 3º fala o seguinte: as metas previstas, né, nesse anexo dessa lei têm que ser cumpridas, serão cumpridas no prazo de vigência. Qual o prazo? 10 anos do PNE. Aí ele fala o seguinte, né? Desde que não haja prazo inferior, definidos para as metas e estratégias específicas. De boa. Vamos para frente. Vamos lá. Agora sim, gente, ó. Artigo 4º, pessoal, muito cobrado. Anota aí, ó. Esse aqui é legal. Importantíssimo, pessoal. Vamos lá, ó. Vem comigo. As metas previstas no anexo dessa lei deverão ter como referência, anota isso aqui que cai em prova, são 3 institutos de referência. Primeiro, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o PANAD, olha aí, ó. Segundo, os censos demográficos, né? E os censos nacionais da educação básica e superior, né? Aquelas provinhas Brasil, ANA, né? Os censos do IBGE, tudo que tem a ver para poder fiscalizar, monitorar a educação básica durante esses 10 anos do PNE. Então, beleza? Aí, ó. Anota aí, ó. As metas previstas no anexo deverão ter como referência o PANAD, censos demográficos, anota isso aí, e censos nacionais da educação básica e superior. Não é só a básica, não. Como eu falei, o PNE, ele abrange todos os níveis, etapas e modalidades. Tranquilo? Mais atualizados, disponíveis na data da publicação dessa lei. Tranquilo? Isso aqui já é importante já anota aí quais são os 3, né, pontos de referência aí, ó. Beleza? Vamos para frente. Vamos lá. E aí, parágrafo 1 fala o seguinte, ó. O poder público, né, pessoal, o poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas como os fins estatísticos, de forma a incluir informação detalhada sobre a população entre 4 e 17 anos, que é a idade obrigatória escolar, né, e com deficiência, né, pessoal, para não deixar ninguém de fora, beleza? Lembra aí, 4 e 17 é a idade escolar obrigatória, educação básica obrigatória, que a gente viu lá na aula da LDB e da Constituição Federal. E aí, lógico, ele também quer incluir as pessoas, né, com deficiência. Show? Vamos para frente. Vamos lá. Artigo 5º. Esse aqui também, galera, é muito bacana. Vai cair na sua provinha, já vai anotando. Porque assim, pessoal, eu faço concurso há vários anos e dou aula disso, e eu sei quais são os artigos mais cobrados. Por isso que eu falo, quando eu boto aqui o hashtag, tá, fica ligado. Vamos lá, ó. Olha o que fala o artigo 5º. A execução do PNE, né? Execução, vai lá, tá, começou o PNE, desenvolver educação. O cumprimento de suas metas serão objetivo de monitoramento contínuo. Vão ficar sempre observando o desenvolvimento da educação. E de avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias. Quais são essas instâncias que vão ficar responsáveis pela execução, pelo cumprimento das metas
e, lógico, pelo monitoramento e avaliações do nosso PNE. Então, quais são elas? Vou falar aqui de uma por uma aqui, ó. Beleza? Então, aperta, ó. Para um pouco aí, anota aí, ó, sobre avaliação, monitoramento, execução do PNE. Quais são essas instâncias, professor? Vamos começar agora. A primeira, gente, lógico, que é o Ministério da Educação, né? Estamos falando de educação, lógico que o MEC tem que estar sabendo o que está acontecendo em todos os níveis, etapas e modalidades. Então, a primeira instância aqui, ó, uma das instâncias, quer dizer, é o nosso querido MEC, o Ministério da Educação. Anota aí, ó, MEC. Beleza? Anotaram? Vamos para frente. Pessoal, se tu está assistindo essa aula gravada, aperta pause, pega a informação, faz o mapeamento mental de boa, devagarzinho. Beleza? MEC. Responsável também. Quem mais está nesse jogo? Olha aí, ó. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Então, gente, as duas casas também vão estar observando a educação, né, pela sua Comissão de Educação da Câmara e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Então, lembrei, ó, tem o MEC e a Câmara de Deputados com o Senado também vão fazer esse trabalho, beleza? De ficar observando, executando, monitorando as metas e diretrizes do PNE. Anotaram aí? Vamos para cá. Continuando. Quem mais, pessoal, tá nessa parte desse jogo? Vamos lá. O nosso querido, pessoal, CNE, o Conselho Nacional de Educação. Ele também vai estar junto. É ele que traz as diretrizes, né, pessoal, da educação nacional. Muito bacana. Tem aula daqui a pouco de diretrizes aqui na mentoria. Beleza? Então, ó, já temos o MEC, a Comissão de Educação do Senado e da Câmara, e agora o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação. Já foi 3. Vamos para o próximo. Quem mais está nessa parte, pessoal? O nosso querido Fórum Nacional de Educação, o FNE. Quem nunca, né, gente, participou de um fórum de educação, seja ele nacional, estadual ou municipal? A gente vai ver que o PNE é que manda fazer esse fórum. Eu já participei já uma vez aqui no município de Tupiranga, do Fórum Municipal de Educação. Bem legal. Vamos lá. Então, o Fórum Nacional, porque o PNE é uma lei nacional, né, gente? Cuidado com a pegadinha. Nacional, porque eu estou falando de uma lei federal. Então, ó, nacional, União. Fórum Nacional de Educação, né, também faz parte de estar monitorando, fazendo avaliações, do cumprimento do nosso PNE. Copiaram aí? Vamos para frente. Vamos lá. E aí, vamos lá. Beleza. Agora que eu já sei quais são os 4, né, gente? Vou lembrar aqui, ó. MEC, Comissão de Educação da Câmara e do Senado, né? O CNE e o FNE. Pronto. São esses 4 aí. Parágrafo 1º. Compete ainda às instâncias referidas no caput, né, no artigo anterior. Primeiro, o que eles vão fazer? Ó? Já que eles estão monitorando e avaliando o PNE, eles vão divulgar os resultados dos monitoramentos e das avaliações nos respectivos sítios institucionais na internet, ou seja, nos seus ambientes virtuais da internet. Eles vão fazer todo aquele balanço. O MEC faz isso, o MEC, né? Divulga lá. Tu vai no FNE também tem, né? E na Câmara também traz esses balanços lá do PNE. Então, eles têm que divulgar o resultado. Por quê? Princípio da transparência, da publicidade. A gente tem que saber aonde está sendo gasto o nosso dinheiro, né? Onde está sendo investido o dinheiro na educação. Está indo para onde esse dinheiro? Então, a gente tem que divulgar os resultados e, lógico, dos monitoramentos com o PNE. Beleza? Copia aí, gente, ó. Segundo, eles vão também analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas, né? Sei lá, digamos que nós temos lá uma meta lá assim, acabar com o analfabetismo em 2 anos. Como é que não fazer isso? Bora fazer uma política pública. Vamos dar no livro didático, colocar mais professores de leitura. Tem que ter uma estratégia para resolver esse problema. E aí eles vão fazer, né, esse monitoramento e propor também as políticas públicas para que se cumpra, né, gente, as metas e as estratégias do PNE. Né? Envolve também muitos aspectos, né, tanto a parte da educação, parte financeira, parte das entidades educacionais. Isso é bem complexo. Vamos lá. Terceiro, analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Né?
Se por acaso, nesses 10 anos, não desenvolveu muita coisa, então, se o dinheiro foi pouco, bora investir mais na educação. Ah, faltou o quê para bater aquela meta? Ah, não tinha recurso financeiro. Bora a União, injetar mais dinheiro, município, Estado. Entendeu, gente? Tudo isso aqui, ó, eles vão lá avaliar para revisar, né? Se está precisando de mais dinheiro ou se por acaso gastou menos, gastou pouco, economizar. Eles podem tanto colocar mais dinheiro como também tirar. Beleza? Vamos para frente. Olha lá, ó. E aqui nosso resumo aqui, ó. Nosso resumo aqui do artigo 5º, ó. Ó. Resumindo, competência das instâncias, né, gente, ó. Vamos lá. Monitorar a execução do PNE e cumprir suas metas, verdade, né? Divulgar os resultados, né, do monitoramento na internet, nos seus sites, né? Certinho. Analisar e propor políticas públicas, certinho, para assegurar a implementação das estratégias das metas e analisar e propor revisão do percentual de investimento. Eles podem investir mais ou investir menos para que se cumpra as metas do PNE. Tira print da tela aí, que é bem legal esse resumo do artigo 5º, né? Lembrando das quatro instâncias, pessoal. MEC, Comissão de Educação da Câmara e do Senado, CNE e o FNE. Decora isso aí, ó. São só esses quatro. Ó, lá no Drive tem questões lá do PNE que a banca muda essas entidades. Ela bota outra cor lá que não tem nada a ver com o texto da lei. Então fica atento. Vamos lá. E aí, gente, ó, olha que legal. Parágrafo 2º. Deixa eu dar um zoom aqui, fica bem maior a tela. Vocês lêem aqui, ó. Vamos lá. A cada 2 anos, ao longo da vigência do PNE, então 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, a cada 2 anos, né, o nosso querido INEP, né, gente, ó, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, para quem não sabia o que era INEP, né, gente, é isso que é o INEP, né, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, publicará estudos para aferir a evolução do cumprimento das metas estabelecidos no anexo dessa lei, com informações organizadas por entes federados, né, União, Estado, DF e município, consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e pesquisas que tratam o artigo 4º, né, gente, ó, o PANAD e o Censo Demográfico, né, sem prejuízo de outras fontes de informações relevantes. Então, além do artigo 4º, ele pode pegar também outros entes, né, de pesquisa para aumentar o escopo de informações. E quem faz isso, gente? O INEP a cada 2 anos ao longo do período de vigência do PNE. Gente, anota isso aqui, que a banca vai mudar o prazo aqui, ó. Vai dizer que é a cada 4 anos, que é uma vez a cada 6 meses. Cuidado. Vai dizer que não é o INEP. Gente, a banca faz de tudo para confundir vocês. Então anota aí, ó. Tranquilo? Vamos para frente. Artigo 3º, né? A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PNE e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras no cumprimento das demais metas, né? Então, assim, sempre vai estar progredindo, né? As metas progressivas, tipo, não tem como fazer tudo de um dia para o outro. Então, vamos fazer um pouquinho a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vamos observar como é que está evoluindo a educação. E aí tu vai observando, né? Sempre aqui, ó, o investimento será né, avaliado no 4º ano de vigência do PNE, se realmente deu alguma coisa o PNE. Se realmente mudou alguma coisa nos primeiros 4 anos do PNE. Tranquilo? Vamos para frente. Vamos lá. Ó. E aí, parágrafo 4º, bem grandinho, né? Vamos lá, ler aqui devagarzinho. O investimento público em educação, que se refere o inciso 4, do artigo 214 da Constituição Federal, e a meta 20 do anexo dessa lei engloba os recursos aplicados na forma do artigo 212 da Constituição Federal e no artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Para quem não sabe, pessoal, a meta 20 fala do investimento do PIB na educação, né? E aí o artigo 214 também fala a mesma coisa do usar o recurso do PIB, né? De tudo que o Brasil produz, né? Uma parte daquele dinheiro que ele lucrou tem que vir para a educação. É isso que ele fala aqui, ó. Bem como os recursos aplicados nos programas de expansão da educação profissional superior, inclusive na forma de incentivo e inserção fiscal,
nas bolsas de estudos concedidas no exterior, no Brasil e no exterior. Os subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil, né? Quem nunca fez como é aquele programa, moço? Como é que financia a educação, moço? O cara financia a faculdade. Minha irmã até fez um tempo, não esqueci aqui o nome dele. Os fiéis aí que ninguém pagou. Fiéis também. Assim, é uma forma de incentivar a educação. Você, exemplo, você tem uma instituição privada. Aí o governo federal, tipo assim, diminui o imposto em troca dela financiar, sei lá, 20 bolsas no ProUni. É uma forma de incentivar, né, a educação. Olha, ó, financiamento de creches para escola e educação especial na forma do artigo 213 da Constituição Federal. Para quem não lembra, pessoal, artigo 213 da Constituição Federal fala das escolas filantrópicas, comunitárias, né, pessoal, e confessionais, que como elas fazem um trabalho de educação, a gente pode também pegar o dinheiro público e financiar essas instituições. Se a gente vê lá no artigo 213 da Constituição Federal. Certinho? Vamos lá. Bem legal, né, pessoal? É uma forma de incentivar o desenvolvimento da educação. Aí, ó. Aqui eu peguei o texto da Constituição Federal, né? Estabelecimento de metas e aplicação de recursos públicos em educação com proporção do PIB, né? Lá da CF 88. Certinho. Vamos lá. E agora chegamos no parágrafo 5º também. Isso que é legal, pessoal. Será destinada para a manutenção e ao desenvolvimento do ensino, olha aqui, ó. Isso aqui está no PNE. Será destinado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino em acréscimos aos recursos vinculados, né, no termo do artigo 202 da Constituição Federal, né, que é aquela porcentagem de 18% da Constituição Federal para a educação, né, da União para a educação, além de outros recursos previstos em lei, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira de exploração de petróleo e gás natural. Ou seja, se o Brasil for explorar petróleo, gás natural, uma parte desse lucro, desse dinheiro, tem que ir para a educação, pessoal. Tá vendo o tanto de dinheiro que vem para a educação? É muita grana, gente. Quando tu começa a entender as políticas públicas, mais tu fica com raiva dos políticos, porque é muito dinheiro que eles estão desviando, que podia estar na educação, fazendo escola, fazendo melhorias para o desenvolvimento do ensino, né? Mas calma, não se zangue, não. Vamos lá. Então, até o petróleo, o gás nacional, o gás natural, desculpa, também vai para a educação, né? É destinado para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Aí ele fala aqui do ensino no contexto geral, educação básica, superior, por aí vai, né? Certinho. Na forma de lei específica, com a finalidade de assegurar o cumprimento das metas previstas no inciso 6º do artigo 14 da Constituição Federal. Beleza? Então, a parte aqui, ó, é saber que a exploração de petróleo e de gás natural também, né, pessoal, pode ser usada para destinar os recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso que é importante também. Vamos lá. Artigo 6º. A União, por ser uma lei federal, pessoal, vamos lá, começando pela União. A União promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação. Por quê, professor? Pelo menos 2. Porque o PNE dura 10 anos. Essas conferências é de 4 em 4 anos. Então, só cabe 2, né? No mínimo 2. No mínimo 2 entre esses 10 anos do PNE. Então, fica ligado aí, ó. Então, a União promoverá pelo menos 2 conferências, pelo menos. Pode ser mais? Pode. Elas podem fazer a cada 3 anos, 2 anos, depende do contexto. Mas, no mínimo, pelo menos 2 conferências nacionais de educação, até o final do decênio, que é os 10 anos do PNE. Prescindidas de conferências distritais, conferências municipais e estaduais. Então, também vai ter conferências de distrito, conferências do município e conferências também do estado, né? Comenta aí se você já participou de alguma conferência do estado ou conferência de educação do município. Eu já participei. Não é isso? Articuladas e coordenadas por quem? Gente, isso aqui é a pegadinha da prova. Ó, vamos lá. Quem é que coordena as conferências? O Fórum Nacional de Educação, né? Instituído dessa lei no âmbito do Ministério da Educação. A banca vai confundir vocês aqui, dizendo que é outro órgão que fica responsável pelas conferências.
Então, aí, ó, articulada e coordenada pelo FNE, a Conferência Nacional de Educação, pelo menos pelo menos duas, durante esses 10 anos do PNE. Isso aqui é bacana. Esse artigo aqui, gente, ó, tem muita pegadinha. Leia com atenção. Vamos lá. E aí, pessoal, bora falar sobre o fórum, né? Vamos lá. O Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida nesse artigo, né, de articular e coordenar as conferências, o que ele vai fazer também? Ó, o FNE ele vai acompanhar a execução do PNE e o cumprimento de suas metas. A gente já viu isso lá no artigo 4º, artigo 5º, né, que deram uma das instâncias, não foi? E aqui, de novo, ele vai acompanhar a FNE e o cumprimento de suas metas. Perfeito. O FNE também vai promover, né, promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências regionais, estaduais e municipais que as precedem, que vêm depois. Então, depois da nacional, vai vir as conferências do DF, a conferência dos estados e do município. Quem faz essa articulação é o FNE. Então, gente, ó, aqui é muita informação, viu? Então, preste atenção para não confundir isso na hora da prova. Beleza? Quando eu falar de conferências, né, nacional de educação, conferência estadual de educação, municipal, quem faz tudo isso é o Fórum Nacional de Educação. Ele que é o responsável. Vem comigo. Vamos lá. Olha aí, ó. As conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalos de até 4 anos entre elas. Até, no máximo, 4 anos. Por isso que ele falou, no mínimo 2. Ah, professor, pode ser ano? Pode. A cada 2 anos? Pode. 3 anos? Pode. Porque a lei fala o seguinte, a conferência tem que ser de até 4 anos. É o período máximo de tempo entre elas. Entendeu, gente? Ó a pegadinha aí, ó. Beleza? E qual é o objetivo, gente, da conferência? Com o objetivo de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. Então, o objetivo das conferências é observar se foi cumpridas as metas, as estratégias, como é que está o andamento do domínio da educação, né? E aí, com esses dados, ele pode elaborar o próximo PNE. Poxa, onde a gente errou, onde a gente acertou, o que melhorou, o que piorou. Então, ele vai já fazendo um novo plano para o próximo PNE. Eu acho que ele está perto para sair, esse PNE novo agora que vai sair, né? Tranquilo, gente? Vamos lá. Aí, gente, ó, resumão aqui, ó, dessa parte aqui, ó, sobre as conferências nacionais de educação. Quer dizer o quê? A nacional, o objetivo dela ela é promovida pela União, mas é articulada com ela pelo FNE. Beleza? Mínimo de 2 a cada 10 anos, né? No mínimo 2 durante esse PNE de 2014 até 2024, no mínimo 2, pode ter mais. Prescindidas de conferências distritais, municipais e estaduais, tem que ter também. A do estado, a do município, tem que ter também. Intervalo de até 4 anos, o máximo de intervalo entre elas para cada conferência, né? E qual é o objetivo dela? Avaliar a execução do PNE, lógico, coletar dados, informações para a elaboração do próximo PNE, beleza? Foi o que a gente trabalhou aqui no artigo 6º dessa lei. Tranquilo? Tira print aí, ó. Muita informação. Para a próxima. Vamos lá. Vamos para a próxima. E aí, gente, se vocês querem imprimir o material, eu recomendo imprimir a lei. Imprime a lei, porque aí você vai ler na lei, vai marcando certinho. Se for imprimir os slides, vai gastar um bom dinheiro, viu, pessoal? Entendeu? Vamos lá. Artigo 7º, gente. Estamos chegando na metade do caminho, por enquanto. A União, os estados, o DF e os municípios atuarão em que, gente? Gente, sempre. Toda vez que eu vou juntar os entes da federação, né, é o regime de colaboração que a gente vê lá no artigo 211, né, da Constituição Federal. Então, a União, o Estado, DF e o município atuarão em regime de colaboração. Para quê, professor? Visando o alcance das metas e a implementação das estratégias, né, objeto desse plano, né, gente? Eles vão se ajudar, né,
A União pega dados do município, aí financia o Estado ajuda o município fulano, o município também ajuda outro município, né? Estão se ajudando para quê? Para desenvolver a educação nacional. Então, anota isso aqui que é importante, né? Atuarão em regime de colaboração. Para quem estuda legislação, essa palavrinha aqui é corriqueira. Sempre vai acontecer essa palavra. Regime de colaboração entre os entes da federação. Né? Para quem não sabe o que é ente da federação, é só assistir minha aula de AJU na mentoria que eu explico o que é administração pública direta, indireta. Lá eu explico melhor lá. Vamos lá. Parágrafo primeiro. Vamos lá. Certinho, vamos lá. Parágrafo primeiro, gente, ó. Caberá aos gestores federais, aos gestores estaduais e aos gestores municipais e do DF a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas nesse PNE. Então, o chefe do executivo ou quem tiver algum secretário responsável pela pasta, ele tem que adotar as medidas necessárias para alcançar as metas do PNE, viu, gente? Ele não pode fugir da lei aqui, não. Certinho? Vamos para frente. Ó. Parágrafo 2º. As estratégias definidas no anexo dessa lei não elidem, né, não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser completadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e cooperação recíproca. Então, não é só porque tem o PNE que eu vou seguir rigorosamente. Eu posso criar também leis municipais, leis estaduais, para que melhorem o desenvolvimento da educação. Eu posso aumentar o incentivo à educação, eu posso criar uma lei ordinária que aumente o financiamento da educação, e com isso eu alcance, né, as metas do PNE. Então, o município está livre, né, para criar projetos de educação, o Estado também, e, lógico, a União também, eles podem se ajudar e criar também novas propostas. Lógico, o objetivo é o desenvolvimento das metas do PNE. Certinho? Vamos lá. Parágrafo 3º, né? O sistema de ensino dos estados, do DF e dos municípios criarão um mecanismo para o acompanhamento local. Cuidado, pessoal. Já vi questão que aqui, ó, ele coloca a União aqui, ó. Lembrando, pessoal, que eu estou falando de acompanhamento local. Se é local, só vai entrar os estados, o DF e os municípios. Se a questão colocar aqui a União aqui, ó, tá errado, viu? Ó? Então, o sistema de ensino dos estados, tipo escolas estaduais, faculdades estaduais, né? Como a UEPA, a UFRJ, por aí vai, né? Desculpa, faculdades estaduais, né? O DF e também escolas municipais ou entidades, né, de ensino municipal criarão mecanismo para o acompanhamento local, né, da consecução das metas desse PNE e dos planos previstos no artigo 8º. Cuidado. A União não está aqui no parágrafo 3º. Vamos para frente. Ó. Olha aqui, ó. Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios, éticos educacionais e utilização de estratégias que levem em conta as identidades específicas socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade. Por exemplo, quer fazer uma política educacional indígena, como é que não fazer? Levar a educação para lá, tem que ter um intérprete, tem que ter um ambiente educacional, tem que ter uma escola física. Então, assim, tudo isso é forma da gente desenvolver, né, a educação, e lógico que tem que ter estratégias para isso, né, e respeitar, considerar também os conceitos culturais, territoriais, né, éticos, educacionais daquela comunidade que também ali que vai ser inserida. Certinho? Vamos lá. Parágrafo 5º, né? Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, Estado, DF e município. Gente, anota isso aqui já caiu em prova já, viu, gente? Ó, para fazer o regime de colaboração entre os entes,
eu vou criar uma instância, né? Uma sociedade aqui, como é que fala? Um órgão responsável, né? Uma entidade para que faça essa negociação, né? Entre os entes. Então, isso aqui é muito importante, né? Já vi cair em questão de concurso público, fica atento, viu? Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, Estado, DF e município. Qual é o objetivo? Desenvolver a educação, né? Atingir as metas e estratégia do PNE. Vamos para frente. Vamos lá. Parágrafo 6º. O fortalecimento do regime de colaboração, né, entre estados e respectivos municípios incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em cada estado. Então, também entre os estados e o município, também tem que ter uma instância entre eles também, né? Para ajudar o estado, ajudar o município ajudar o estado, também tem que ter uma instância permanente de negociação e cooperação, né? Porque o estado ele tem que ajudar também o município, né? Que faz parte do seu território. Vamos lá. Parágrafo 7º. O fortalecimento do regime de colaboração entre os municípios dar-se-á, inclusive, mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento à educação. Então, olha aqui, ó, a pegadinha. Agora, entre municípios, né, não tem entidade, não tem entidade de cooperação, né, pessoal? Aqui, ó, não tem a... O que fala? Desculpa. Não tem a instância, desculpa, faltou aqui a palavra, né? Então, entre os municípios, não tem essa instância de cooperação, mas sim, né, mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação. Ó, a pegadinha aqui, ó, viu? Então, entre eles, entre os 4 entes, tem essa instância, entre estado e município também tem, só que entre municípios é só adoção de arranjos de desenvolvimento da educação. Beleza? Certinho, gente. Cuidado com essas pegadinhas. Vamos lá. Artigo agora 8º, gente, ó. Vem comigo. Os estados, DF e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação. Viu, gente, ó? Então, a União criou o PNE, Plano Nacional de Educação. Vamos lá. E agora, os estados, o DF e os municípios, também vão criar os seus planos de educação. Plano Nacional de Educação, Plano Municipal de Educação. Dependendo do concurso, já vi a banca cobrar isso. Eu acho que no da SEDUC Tocantins 2024 caiu o Plano Estadual de Educação lá. Eu lembro que eu fiz essa prova e tinha lá. E já vi também municípios cobrar também o Plano Municipal de Educação. Também é cobrado. Sim, então, porque tem esse plano, né, gente? Todo município tem o seu, todo estado tem o seu. Não é isso? Vamos lá. Então, de novo aqui. Os estados, DF e o município deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei. Então, se ele estiver já antes do PNE, ele adequar com as exigências do nacional, em consonância, né, de acordo com as diretrizes, metas e estratégias previstas no Plano Nacional de Educação. E aí o prazo para ele se organizar, se adaptar, o prazo de 1 ano contando da publicação dessa lei. Então, em 2015, 2016, já era para estar pronto já os novos planos estaduais, federais, municipais e distritais. A gente anota aqui, ó, prazo de 1 ano. Fica ligado com o prazo aí. Vamos lá. Parágrafo 1º. Os entes federados, né, estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que, primeiro, assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Tem que ter, né, gente, as políticas públicas e também estar articulado com a cultura daquela região, daquela sociedade ali inserida. Vamos para frente. Vamos lá. O que mais, professor? Ó, considere as necessidades específicas da população, do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural. É igual quando você vai fazer, pessoal, o PPP, né? Lembra lá do PPP? Projeto Político Pedagógico? Cada escola tem o seu. É único.
Porque cada cidade, cada município tem características diferentes. Eu não posso criar o mesmo plano municipal de Marabá e aplicar no Tupiranga, ou de Belém e aplicar em Castanhal, né? Vai que lá no Tupiranga tem uma comunidade indígena, não tem em Belém, aí eu vou deixar o povo de fora? Então, tem que ser de acordo com as necessidades específicas, né, pessoal? Ó, tem que considerar, quando eu for elaborar o meu plano municipal ou plano estadual, eu tenho que considerar as necessidades específicas da população. E lembrar da população do campo, as comunidades indígenas, quilombolas, também as ribeirinhas, o que tiver, né, pessoal? Não só o povo da cidade, mas todos que fazem parte, né, daquele território ali. E, lógico, garantir a equidade educacional e a diversidade cultural, certinho? Então, cada município tem o seu. Ele não pode fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Não pode. Entendeu? Vamos lá. O que mais? Garantam o atendimento das necessidades específicas da educação especial. Também não pode ficar de fora da educação inclusiva, né, pessoal? Assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades, né? A educação especial também é muito importante, né? Talvez você aí do outro lado tem formação em educação especial, né? Trabalha no EAE, né? Vamos lá. O que mais? Promova a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. Tranquilo? Vamos para frente. Vamos lá. E aí, parágrafo 2º fala o seguinte, né? Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos estados, DF do município, lembrando que aqui não tem união, porque o da união é o PNE, né? Agora estou falando dos entes da federação, falando que o estado, o município deve ter que criar os seus, com base no nacional, né? Lógico. Então, os processos de elaboração e adequação, olha aqui, ó, elaboração, adequação dos planos de educação dos estados, DF, dos municípios, né? Que trata o caput desse artigo, serão realizados com ampla. Gente, anota isso aqui, ó, gestão democrática, pessoal, ó. Para montar os planos dos estados e dos municípios, tem que ter a participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Como eu falei, eu participei lá no Tupiranga de um plano municipal de educação. Foi uma semana, assim, uns 3, 4 dias, da gente lá voltando. Vamos fazer isso, concorda ou não concorda? Assim, gestão democrática. A gente tem que participar da elaboração do nosso plano municipal. Tranquilo? E aqui a questão fala, ó, participação dos representantes da comunidade educacional, professores, diretores, coordenadores, serventes, todo mundo que está na escola. E também da sociedade civil, não só o povo da educação, que trabalha com a educação, mas os pais, as lideranças, têm que estar participando também. Beleza? Vamos para frente. Artigo 9º, gente, ó, tá acabando. Os estados, DF e município, olha aí, ó, estado, DF, município, lembrando aqui, não tem união, de novo, cuidado aqui, ó, não tem aqui a união, só o estado, DF e município. A questão de botar a união aqui, ó, tá errado. Então, de novo, os estados, DF e município deverão aprovar leis específicas para o seu sistema de ensino, disciplinando a gestão democrática aonde? Na educação pública, nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 anos, contada a publicação dessa lei, adequando, quando for o caso, a legislação local local já adotada com essa finalidade, pessoal. Então, o prazo aqui, ó, para que eles aconteçam, né, crie-se uma lei para criar um novo plano de educação, o prazo é de 2 anos, né, a contar a publicação do PNE. Beleza, gente? É muito prazo. Tem um prazo ali de 1 ano, tem prazo de 2 anos, 4 anos. Fica atento, viu? Artigo 9º, bem tranquilo aqui, ó. Vamos lá. Artigo 10, pessoal. Né? Falou de financiamento da educação, lógico, a gente tem que falar do PPP, né? Da LDO e da LOA, né? Que tem a ver com orçamento, né? Tanto do Estado quanto também do município. Vamos lá, ó. Artigo 10. Bem legal, ó. O plano plurianual, né, o PPPA, aqui é o PPPA, né, PPA quer dizer, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, né, a LDO, né, e a lei de orçamentos anuais, né,
A LOA. Quem já estudou comigo legislação de município sabe do que eu estou falando. Mas quem não estudou, não se preocupe. Então, vamos lá. O plano plurianual, diretrizes orçamentárias, que é a LOA, e as orçamentárias anuais, né, que é a LOA, né, LDO e LOA, desculpa, da União, dos estados, do DF e dos municípios, serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotação orçamentária compatível com as diretrizes, metas e estratégias desse PNE. Por quê? Se eu quero financiar a educação e eu quero usar o dinheiro público, tem que estar no orçamento daquele ente, né? Eu não vou sair gastando dinheiro público de qualquer jeito. Tem que ser aprovado pela Câmara, pelos deputados, dentro do orçamento previsto da receita do ente federativo. Vamos lá. Serão formulados de maneira a assegurar a consignação, né, de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias desse PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar a sua plena execução, a fim de financiar, de fazer acontecer, né, que as metas e as diretrizes e as estratégias sejam cumpridas, né? Lógico, o financiamento para a educação. Certinho? Então, vamos lá. Aqui eu não vou explicar isso aqui, porque é só questão de... não é do PNE. Vamos lá, pular isso aqui. Né? Isso aqui é só besteira. Vamos lá. Vamos lá. Artigo 11. Ali, pessoal, era só sobre PNE, sobre PPP, sobre LDO, LOA. Isso não vai cair na prova. É só mais parte teórica mesmo da doutrina. Vamos para o artigo mesmo. Artigo 11. Gente, isso aqui é importante. Já. Anota aí, ó. Anota isso aqui. Isso aqui é muito importante. Vamos lá. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Anota essa palavrinha aí, ó. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Coordenado pela União, em colaboração com o DF e os municípios. Você sabe o que eu estou falando. Tem muita provinha que a gente faz ao longo da educação básica, né, gente? Tem a prova do CAED, SAEB, Provinha Brasil, que tinha antigamente. Tem várias, Enem. Então, tudo isso são formas de avaliar a educação básica nacional. Então, beleza. Então, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração. Falou nacional, pessoal, é da União, sabe disso. Colaboração com os estados, DF, município, constituirá fonte de informação para avaliação da qualidade da educação básica e para orientação das políticas públicas nesse nível de ensino. Como o nome já diz, estou avaliando a educação básica. Tranquilo, gente? Ó. E aí, ó, vai ter vários mecanismos para poder ver como é que está a educação básica nacional, né, gente? Ó. Tranquilo? Vamos que vai frente aqui, ó. E aí, ó, o sistema de avaliação, né, pessoal, nacional de educação básica, que se refere ao CAPT, produzirá no máximo a cada 2 anos o quê? Olha que essa informação aqui, ó. A cada 2 anos eles têm que dar resultados. Vamos lá, ó. Primeiro, indicadores de rendimento escolar referentes ao desenvolvimento dos estudantes apurados em exame nacional de avaliação, com participação de pelo menos 80% dos alunos de cada ano escolar, periodicamente avaliados em cada escola, e aos dados pertinentes apurados pelos censos escolar da educação básica. Então, ó, eles vão pegar essas informações para avaliar como é que está o desenvolvimento da educação e como é que está a execução do PNE. Está desenvolvendo, está melhorando, porque o objetivo do PNE, pessoal, é a manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, ó, pelo menos 80% dos alunos de cada escola tem que participar para poder fazer um censo aqui, né, fazer a avaliação escolar. Vem para cá, ó. Os indicadores de avaliação institucional relativos a características como o perfil do aluno, do alunado e do corpo dos profissionais da educação, as relações entre dimensões do corpo docente, do corpo técnico, do corpo discente, a infraestrutura das escolas, né, os recursos pedagógicos disponíveis e os processos de gestão,
entre outros relevantes. Então, tipo assim, eu vou avaliar também tudo, a equipe de professores, a gestão, o corpo técnico, os alunos, o material didático, o material físico da escola, tudo será observado e monitorado para avaliação institucional, né? É por isso que tem aquela nota a nota do INDEB, né? Ah, o INDEB tal, subiu, baixou, a escola ganha pontos, que para poder mostrar que a educação melhorou mesmo. Vamos lá, ó. Olha aí, ó. Isso aqui, gente, é ouro, ó. Isso aqui é ouro, cai muito em prova. Olha aqui, ó. A elaboração e a divulgação dos índices de avaliação da qualidade, né, da educação, né, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Quem é esse cara aqui, gente? O INDEB, né? Olha aí, ó. A elaboração e a divulgação de índice para avaliação da qualidade, como o do INDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, que assegurem os indicadores mencionados no inciso 1 do parágrafo 1º. Não elimina, né, não elimina obrigatoriamente de divulgação em separado em cada um deles. Então, a gente vai também usar o INDEB, né, como referência. E agora vem a parte boa também, pessoal, dessa lei, que é o quê? Ó, os indicadores mencionados no parágrafo 1º serão estimados por etapa: estabelecimento de ensino, rede escolar, unidade de federação e em níveis agregado nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvadas a publicação de resultados individuais e indicadores por turma, que fica admitida exclusivamente para a comunidade do respectivo estabelecimento e para o órgão do gestor na respectiva rede. Tranquilo por aqui até agora. E aí, ó, agora que vem a grande X da questão. Olha lá, ó. Quem que calcula tudo isso e quem elabora, gente? Ó, vamos lá. Anota isso aqui, ó. Isso aqui cai em prova. Ó, isso aqui cai em prova. Vou marcar aqui, ó. Vem cá, ó. Cabe ao INEP, o INEP é o INEP que elabora o cálculo do INDEB. Aí, ó. Cabe ao INEP a elaboração e o cálculo do INDEB e dos respectivos indicadores referidos no parágrafo 1º. Gente, para um pouco aí, hein? Copia isso aí, gente, ó. Já vi muita gente errando isso aqui na hora da prova. Beleza? É o INEP, né, responsável pela elaboração e o cálculo do INDEB. Né? Não é o contrário, não, gente. A banca vai inverter, vai botar outra coisa, vai falar que é o MEC, que é o responsável pelo cálculo do INDEB, vai falar que é o FNE. Então, gente, cuidado, viu? Eu sei que é muita coisa, é muita informação, mas com a leitura diária, com muita questão praticada, você consegue decorar isso aqui tranquilamente. Eu nunca errei isso aqui. Mas vamos lá. Certinho? De novo. Cabe ao INEP a elaboração e o cálculo do INDEB. Vamos para frente. Vamos lá. Terminar aqui, né, gente? Parágrafo 5º, a avaliação de desempenho das e dos, né, estudantes em exames referidos no inciso 1 do parágrafo 1º poderá ser diretamente utilizada pela União ou mediante acordo de cooperação pelos estados, DF, né, nos respectivos sistemas de ensino e também nos seus municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação do rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre os seus sistemas e o nacional, especialmente no que se refere às escalas de proveniência e o calendário de aplicação. Tranquilo? Vamos lá, para frente. E aí, artigo 12, gente, ó. Que é legal. Até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência desse PNE, olha aí, no final do primeiro semestre do 9º ano que está durando o PNE, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, sem prejuízo das prerrogativas desse poder, o projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação a vigorar no período subsequente. Eu não sei o que aconteceu, né, que até agora não saiu o novo PNE, entendeu? Em 2023, era para ter lançado, já levado para o Congresso, o projeto de lei para criar o novo PNE, né, porque em 2024 faz 10 anos. Já fez 10 anos, desculpa, já fez 10 anos. E até agora nada dessa lei sair. Então, assim, alguma coisa aconteceu, né, gente? Então, daí, ó. Até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência do PNE,
o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, né, o projeto de lei referente ao PNE que vai vigorar no período subsequente. E vai incluirá diagnósticos, diretrizes e metas e estratégias para os próximos 10 anos. E aí, cadê? Cadê esse PNE, né, gente? Vamos embora. Vamos lá. Artigo 13. O poder público deverá instituir em lei específica, contado 2 anos da publicação dessa lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, como sempre, né, para a efetivação das diretrizes, metas e estratégias do PNE. Tranquilo? Tem que ter uma lei para criar o Sistema Nacional de Ensino. Já foi criado, né? Já está em 2026, foi sim criado. Certinho? E aí chegamos no artigo 14, né, que é o último do PNE. Né? Essa lei entra em vigor na data de publicação, Brasília, 25 de julho de 2024, e aí tinha aqui o nome da Dilma Rousseff, eu não botei, né, para não homenagear uma péssima presidente. Tá aí, pessoal. Então aí chegamos aqui no artigo 14, né? Foi 14 artigos, muita coisa, uma aula bem grande. E agora a gente vai tentar relembrar todos os 14 artigos, né, as 10 diretrizes, e tentar fazer questões agora. Vamos lá? Agora é a parte das questões. Vem comigo. Cadê a questão? A questão 1, a gente já respondeu, né? Que foi sobre as diretrizes, né? A gente já respondeu lá no começo da aula. Muito bem, para quem acertou. Vamos lá para a questão número 2, ó. Olha aí, ó. Agora é com vocês. Vocês vão ler aí mais eu, devagarzinho. Lembrando que vocês não precisam falar. Só comenta aqui no chat. Vamos lá, ó. Questão 2. Foi Marabá 2022 para pedagogia. Também caiu na minha prova também, isso aqui. Não, isso aqui foi para pedagogia mesmo específico. Vamos lá. Vem comigo. De acordo com o PNE, a elaboração e o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o que é isso aqui, pessoal? IDEB, e dos indicadores de rendimento escolar e avaliação institucional, constitui responsabilidade do... E aí? Quem é o responsável pelo cálculo do INDEB? Eu conheço uma aluna, que eu não vou falar o nome dela, né? Que ela errou essa questão porque faltou o Anísio Teixeira. Ah, professor, não tem Anísio Teixeira, tá errado. Gente, calma, pessoal. Né? O cálculo aqui, quem é, pessoal? Quem é que calcula o INDEB? É o nosso INEP. É o INEP que é o responsável pelo cálculo do INDEB. Então, ó, gabarito, letra B. A gente viu agora há pouco, não foi? No artigo 11, ou foi 12, alguma coisa assim. Né? Gabarito, letra B. Tá vendo como a mãe que é maldosa? Ela bota o MEC, porque tem um MEC, no PNE. Ela bota o CNE, porque também tem o CNE no PNE. E bota o Instituto de Estatística Brasileiro. Essa aqui não tem, não. Mas poderia até confundir, né? Poderia botar também outro órgão também, outra instância também que calcula isso para confundir o aluno. Mas quem estudou, quem leu a lei, sabe que gabarito letra B. E aí, gente, comenta aí se você gabaritou essa questão. Lógico, ia garantir essa aprovação no concurso de Marabá. Vamos lá. Vamos para frente. Olha aí, ó. 2020, né? Vamos lá. Prefeitura de Quizamã, sei lá, Rio de Janeiro. São diretrizes do PNE, exceto. Gente, quando eu falar exceto, ele quer aquela que está errada. Né? Qual é aquela que está errada? Olha lá, ó. Letra A. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Tem isso lá? Tem, né, pessoal? A letra A está correta. E valorização dos funcionários da educação, aqui, ó, tá tudo correto. Nem para correr. Mas ele quer qual? Ele quer a errada. E aí, gente, qual que tá errado aí? Letra B. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Tá correto também, não tá, gente? Melhoria da qualidade da educação, não está especificando nenhuma. E universalização do atendimento escolar, também está corretíssimo. Né? Ele quer a errada. Tá de acordo com as diretrizes do PNE. Letra C. Promoção do princípio do respeito dos direitos humanos. Tem também a diversidade e a sustentabilidade socioambiental.
Correto. É até a última, né? É a última diretriz. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Também está correto. E arregamentos. Não, gente, aí, pelo amor de Deus, né, gente? Tá errado, né? É erradicação, né, pessoal? Então tá errado. A letra D, gabarito, letra D. Tá errado aqui essa palavrinha aqui, ó. Não é essa palavrinha aqui, né, gente? Vocês sabem. Certinho? Fácil, né? Fácil demais. Vamos lá, só tirar aqui uma foto aqui para fazer inveja pro povo que não tá na mentoria. Tem gente que não tá na mentoria ainda, fica encabulado demais, ó. Meu Deus, o povo não quer passar no concurso público, será? Vamos lá. É sério, tem gente que não quer. Ó, hoje, ó, não, eu não gosto de falar de ninguém, né? Mas hoje teve uma aluna lá de Couto Magalhães que falou assim: ah, professor, R$ 60 é muito dinheiro, é muito caro. É, cara, aquilo me doeu assim no coração. Eu falei, não, moço, me perdoa então por cobrar tão caro para te ajudar a passar no concurso público, né? Tipo assim, você paga 8 numa pizza, que você dá dor de barriga. E é caro pagar para pagar uma mentoria R$ 60. Gente, ser humano não tem jeito não, ó. 80, R$ 60. A mulher falou que é caro. Não, é muito caro R$ 60. Eu quase dava pra ela de graça. Ai, meu Deus, eu não dei não, porque eu fiquei ofendido, né? Você fala assim, não, professor, eu não tenho dinheiro, eu tô desempregada. Eu dou de graça a mentoria, gente. Para várias pessoas eu já dei a mentoria de graça. Só, tipo assim, porque eu sei que nem todo mundo tem condição, tá aperreado, tá desempregado, eu ajudo, entendeu? Agora, falar que é caro, gente, aí tu me ofendeu, né? Vamos lá, vamos para a próxima. Pessoal, é 3 aqui, mas tá errado, viu? Vamos de novo. Os indicadores de rendimento escolar, vem para cá, referentes ao desempenho dos estudantes, apurados em exames nacionais, de acordo com o Plano Nacional de Educação, serão produzidos pelo... E aí, gente? E aí agora? Letra A, Sistema Nacional Articulado de Educação. Letra B, Conselho Nacional de Avaliação. Letra C, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Ou letra D, Ministério da Educação para o PEBAS 2022, Banca FADESP. E aí, gente? Qual o gabarito? Acabamos de falar isso aí, agora há pouco. Qual é a resposta? Gente, cuidado, cuidado. Vamos lá. O gabarito, gente, é a letra C. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Entendeu? A gente acabou de falar que esse sistema aqui, ó, vai avaliar a educação básica por meio de vários programas. Eu já falei. Como fala? Provinha como o SAEB, o CAED, né? Aquela prova também, o que faz o 9º ano. Meu Deus do céu, me dá um branco aqui. É o SAEB mesmo, né? O SAEB mesmo que faz o 9º ano, né? O 9º ano e o 5º ano. Oi? Tu tá falando a UBMEP? Não, também é uma forma também de avaliar o BMEP. Quando aquela avaliação que faz no 9º ano, a cada 2 anos, o 9º e o 5º ano faz. Como é que é o nome, gente? Tem a SAEB, tem a UBMEP, tem a... Ai, meu É o Deus. SAEB. É o SAEB que fizemos agora esse ano. Ano passado fizeram o SAEB. Então, gente, ó, aqui, ó, cuidado, ó. É o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. A gente viu lá, ó. É o sistema responsável para fazer as avaliações da educação nacional. Gabarito letra C, ó. Cuidado, gente, ó. A gente estudou agora há pouco sobre isso aqui, ó. Da avaliação da educação básica. Isso, vamos lá, vamos para a próxima. Questão 4, vamos lá. As metas previstas no PNE, né, deverão ter como referência. E aí? Vamos lá, lê aí, ó. Vamos lá. Presta atenção. Vamos lá. Estamos ao vivo. Vou comentar aqui. R$ 60 é caro. Achei muito engraçado, ó. E aí, pessoal, qual o gabarito?
Me ajuda aí, gente. Gabaritar essa prova. Me ajuda a gabaritar essa prova. Vamos lá. Aqui. E aí, qual é o gabarito, pessoal? Vamos lá, ó. Lembra lá do artigo 4º, pessoal? Que terão como referência o quê? O PANAD é 1, né, gente? Ó, o PANAD é 1. Ó, o PANAD é 1. Censos demográficos e censos de educação básica. Básica e superior. Não tem INDEB, não tem o INDEB como referência lá no artigo 4º e nem o INPE. Né, pessoal? Cuidado. Cuidado. Então, o gabarito é apenas a letra B. Gabarito letra B. Apenas a 2 está correta, viu, gente? Ó, cuidado lá. Eu falei assim, ó, anota aí, né, que as metas teriam como referência para começar o PNE. Aí, gabarito é apenas o PANAD e os censos demográficos e os censos, né, de educação básica e superior. O que eu falei lá no artigo 4º. Cuidado, viu? E aí, gabarito letra B. Vamos lá, agora a nossa última questão. Vamos lá. Essa aqui é mais difícil, pessoal. Ó. Essa aqui é mais um pouquinho complicadinha. Professor de matemática, né? Prefeitura de Rondon, no Pará. Isso aqui foi a minha prova do lado do concurso que eu passei lá. Né? Isso aqui já é um pouquinho mais. Eu acho, para quem estuda, né, não é difícil, né? Vamos lá. Farra aí, ó. Para a materialização, né, do princípio da cooperação federativa, o regime de colaboração que se refere ao acompanhamento das metas do PNE deve prever a criação de quê? Eu falei agora há pouco que a União, né? Se eu falar aqui vai dar a resposta, né? Eu falei agora há pouco que a União, né, criou o PNE, ela vai se articular com os estados, DF e município, né? E para isso eles vão criar, né? E aí, qual é o gabarito? E aí, vamos lá. Um órgão, um sistema nacional, um comitê ou uma instância permanente. Isso, pessoal, muito bem. Igual eu falei, né? Para articular, né, entre os entes federativos o regime de colaboração, a cooperação federativa, deve-se criar uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, o Estado, o DF e os municípios. Foi isso que eu marquei lá na minha provinha, lá de Rondon, do Pará. Né? Eu fui o único professor do concurso que gabaritou as 10 questões de legislação pedagógica, as 10 de legislação municipal e as 10 do específico de matemática. Só errei no português, porque o português na época eu não levava a sério. Mas legislação pedagógica, legislação de município, meu amigo, quem estudou foi eu. Entendeu? E aí na da prova é só gabaritar. Entendeu? Só gabaritar. É ler com atenção e ver o que tem na lei. Se não tem na lei, tu não marca. Opa, eu lembrei. Ah, professor, lembrei. Realmente você falou sobre instância permanente, né? Que vai ter uma instância entre Estado e município, e entre município não tem. Eu até falei aqui na aula. Certinho? Gabarito. Ismael, Oh, o senhor tem alguma indicação em relação, por exemplo, que nem a gente está estudando? Nós sabemos que são vários os conteúdos que são cobrados, matemática, informática, vem redação, enfim. Então, assim, são muitas informações para a gente conseguir arquivar, né? Que técnica o senhor sugeria para que a gente tenha essa assimilação e a questão de arquivar pelo menos, sei lá, 80% desses conteúdos? Porque, de fato, é muita informação mesmo, nem tudo que está na lei, olha, tem LDB, BNCC, ECA, enfim, são tantas que para a gente conseguir arquivar todos os artigos, essas coisas, é um pouco meio complicado. vamos lá. Eu sei a resposta para te dar, Biki. Primeiramente, é o mais difícil. Tu vai ter que estudar muita coisa. Entendeu? Não tem como tu pular etapas. Tu tem que ter uma bagagem educacional em concurso público. Não tem como fugir do conhecimento. Tu tem que estudar todo o português, toda a matemática, toda a informática, toda a legislação pedagógica. Tem que estudar. Não tem jeito. Não é à toa que a gente passou 4 anos fazendo pedagogia, 4 anos fazendo matemática, 4 anos. Então, nesse período dos 4 anos, tu tem que dominar muita coisa.
Presta atenção. Esse é o primeiro passo. É o mais difícil. Depois que tu aprendeu um pouco de cada, tu vai filtrar o que mais cai em prova e o que menos cai em prova. Primeira coisa, perfil da banca. Tem banca que não cobra tal assunto, tem banca que cobra. Então, se teu concurso é a FADESP, tu vai filtrar o que é mais cobrado pela FADESP, pelo edital e pelas provas anteriores. Se for uma FGV, é outra pegada. Então, tu tem que também estudar também a banca. Entendeu? É o primeiro passo, saber o que vai cair na banca. Entendeu? Dominar o conteúdo é importante, conhecer a banca, primeiro passo, e depois fazer muita questão. Eu tinha um aluno que ele fazia 200 questões por dia. 200. Eu tenho um amigo meu que é o Thales Feitosa. Ele passou em primeiro lugar para engenharia civil de Canaã. Ele é o cara que mais passa em primeiro lugar aqui que eu conheço, cara. Ele é tarado. A mulher dele até largou ele, porque ele passa o dia estudando. Ele tem um canal no YouTube chamado O Engenheiro. Se tu for lá agora, ele tá estudando. Ele faz todo dia 4 horas de live, resolvendo questão. Ele é louco, 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 louco. É o preço que se paga para passar em primeiro lugar em qualquer concurso. Passou no IFPA, passou em Conceição, passou em Altamira, passou em Canaã. Tipo assim, ele é louco, assim, louco no bom sentido, entendeu? Assim, é um sacrifício. Ele até perdeu o casamento dele por causa disso. A mãe dele foi embora, não aguentou. Mas, é solteiro, cara. A mulher foi embora. O cara é bacana, o cara é crente, moço, o cara é do bem, ó. Mas fazer o quê? Se ela tivesse tido um pouco mais de paciência, ia ter um marido aí, um marido fera, cara, e tu sabe, né? Mas nem todo tem essa família. A família, ela é muito importante no estudo do concurso público, porque se teu marido não te ajuda, a sua família não te apoia, tu fica sobrecarregado, né? Vamos lá, opa, bora pra aula, né? Não, terminar aqui a aula, eu dou pra vocês aqui os conselhos, né? Vamos lá, sobre como estudar. Beleza, essa aqui já foi, né? Tem mais uma? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Não, tem mais não. Tá aí, gente, ó. Agora você sabe que é gravação, a gente vai pro debate aqui já, para as dicas, né? Vamos lá, para rapidinho. Gente, a aula 2 do PNE será as metas, viu, pessoal? As metas, beleza? Vamos lá? Iniciar aqui a gravação. Lembrando que vocês têm 25 questões lá no Drive para fazer, viu? Com gabarito. Tchau, pessoal. Fui. Valeu!